Você já reparou que Napoleão aparece quase sempre nas pinturas nessa pose, com a mão dentro do colete ou do casaco? Recentemente eu postei um vídeo curto aqui no canal falando sobre isso, né? Não só sobre o caso de Napoleão, mas também sobre várias outras figuras, e eu recebi muitos comentários sugerindo teorias alternativas à que eu tinha proposto lá no vídeo. Então achei que seria interessante fazer um vídeo mais completo sobre esse assunto para discutir as principais teorias, desde as menos embasadas, né, mais folclóricas, até as mais consolidadas historicamente mesmo, que ajudam a gente a entender realmente o porquê dessa posição, né? O porquê de Napoleão e tantas outras figuras aparecerem nessa pose. São 5 ideias básicas e a gente pode começar pela menos embasada de todas, que tem a ver com a saúde de Napoleão. A ideia aqui é que supostamente Napoleão ficaria sempre com a mão assim, né, por dentro do colete, porque ele tinha dores crônicas no estômago. E ele tinha mesmo. Pessoas na família dele morreram de câncer no estômago e ele mesmo provavelmente morreu de câncer no estômago. Mas se a gente fosse explicar por essa linha de que era uma coisa particular dele, como que a gente explicaria tantas outras pessoas fazendo também essa pose? Nessa mesma linha, tem uma ideia de que Dom João VI, que aparece em pelo menos um retrato com a mão também dentro do colete, também ficava com a mão ali porque ele escondia comida dentro da roupa, tipo uma coxa de frango ou coisa do tipo. Isso é uma caricatura bem tosca, na verdade, do Dom João VI, né, que aparece especialmente, ou foi muito popularizada por um filme chamado Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que eu lembro inclusive de ter assistido na escola, e tinha essa questão do rei ficar enfiando comida dentro do bolso. Mas como eu disse, isso é uma caricatura posterior, muito distante da realidade, e que não explica bem nem a figura histórica do Dom João VI, e muito menos o porquê dessa pose da mão dentro do colete, né? Porque, de novo, essa pose vai muito além dele e é bem anterior. Alguém poderia até argumentar que seria possível aproveitar que essa posição, essa pose, era muito comum, muito difundida, e usar isso para disfarçar algum hábito particular ou para esconder alguma coisa, né? Tipo um pedaço de frango, ou tipo alguma coisa muito melhor, como um cupom de R$ 100 de desconto na Insider, né? Pô, aí não, né? Aí forçou a barra, é porque não existia esse tipo de coisa na época, né? Não existia camiseta que não desbota, que não precisa passar, que tem tecnologia anti-odor, mas hoje existe, né? E é uma beleza, então aproveita esse cupom especial aí, Estranha 100, que dá R$ 100 de desconto em compras acima de R$ 400, então se você comprar 400, você paga 300, se comprar 500, você paga 400, e por aí vai, né? É por pouco tempo, então se você já estava querendo experimentar uma Insider, a hora é essa. Mas como eu ia dizendo, né, não tem nada a ver essa questão de esconder coisa dentro da roupa, porque isso não explicaria nem 1% da quantidade de imagens de pessoas nessa pose que a gente tem historicamente. Então a gente já pode passar para a próxima teoria, que tem um pouco mais de base na realidade, um pouco pelo menos, que é a de que os pintores representavam as pessoas assim, porque as mãos são a parte mais difícil de desenhar do corpo. E realmente fazer mãos não é fácil, né? Nem na escultura, nem no desenho, nem na pintura, e até recentemente as ferramentas de inteligência artificial tinham um pesadelo com isso, mas isso justifica o fato das pessoas serem pintadas assim com a mão escondida dentro do colete? Então, não exatamente ou não totalmente. A gente tem sim pelo menos um caso de um pintor que foi acusado de pintar as pessoas assim por incompetência ou por preguiça. Isso é mencionado nesse artigo excelente sobre o histórico dessa pose, que eu vou deixar inclusive na descrição do vídeo, como eu sempre faço aqui com as fontes. E nesse artigo a autora fala sobre um retratista inglês muito bem sucedido do século XVIII, que é o Thomas Hudson. E o Thomas Hudson fez tanto retrato e usou tanto essa pose específica da mão dentro do colete, que algumas pessoas começaram a comentar que ele fazia isso ou por incompetência ou por preguiça. Mas isso muito mais num contexto ali de rumor difamatório, né, de boca miúda, do que realmente como uma constatação séria. Porque o Thomas Hudson mesmo dizia para os seus aprendizes, né, que se eles quisessem ter muito sucesso e ficar ricos, era só eles usarem essa pose que fazia muito sucesso com os clientes. Então tinha muito mais a ver com a popularidade da pose entre o público do que com qualquer falta de capacidade do artista, né? Agora, claro que não é impensável que alguns pintores, sim, né, pontualmente, tenham aproveitado que essa pose era muito popular e era mais fácil para quem não queria fazer mão, e aí ele poderia facilitar o trabalho dele escolhendo essa pose em vez de outras poses. Mas é totalmente furada a ideia de que a origem dessa pose tenha vindo dessa falta de talento ou de dedicação artística. Até porque na maioria dos retratos em que essa pose é utilizada, a outra mão aparece e é pintada normalmente, só uma das mãos, né, que fica escondida, e mestres absolutos da pintura, como o Jacques-Louis David, que fez esse retrato famoso do Napoleão, certamente não escolheu essa pose por falta de habilidade, né? E se a explicação fosse só essa, né, de que os retratistas queriam facilitar o trabalho da pintura ao não fazer mãos, eles poderiam esconder a mão de várias outras formas. Poderiam colocar
as mãos para trás, a mão no bolso, a mão escondida por algum objeto, enfim. Então, como eu disse, no máximo essa teoria poderia explicar o porquê de alguns artistas pontualmente terem preferido essa pose entre outras opções. Mas também não há nada muito forte que aponte para isso não, né? Então a gente pode passar para a terceira teoria aqui. E essa terceira teoria é a que foi mais comentada disparado no vídeo que eu postei, que é de que essa mão seria, na verdade, né, um sinal secreto da maçonaria, a mão oculta ou a mão de Moisés. E qual que é a ideia aqui, né? Supostamente essa teoria diz que as pessoas que estão com a mão dentro do colete ou do casaco nessas imagens são todos maçons, fazendo um sinal direcionado para o grupo interno, né, para outros maçons, para dizer que eles fazem parte também dessa sociedade secreta, né? Seria o famoso apito de cachorro, que é aquele apito que só o cachorro escuta, né? No caso aqui, só os maçons reconheceriam a relevância dessa pose, enquanto as outras pessoas do lado de fora do grupo deixariam passar esse detalhe. Assim, eles conseguiriam comunicar de forma mais discreta a sua identidade, né, o pertencimento a esse grupo. Mas assim, essa teoria tem algum embasamento? Então, de fato, a gente tem pelo menos um documento que conecta essa pose, ou pelo menos uma pose parecida, à maçonaria. É um livro da segunda metade do século XIX chamado Ritual Maçônico de Duncan, que traz uma série de sinais, de códigos e de posturas usadas no rito antigo de York, que é uma das diversas vertentes, né, que existem dentro da maçonaria. E é importante deixar isso claro, inclusive, né, esses simbolismos maçônicos não são todos universais. Muitas vezes, eles são locais, têm variações, inclusive internas, né, dependendo do contexto em que um símbolo ou um gesto é feito, mas sim existe esse documento pontual que traz essa pose que eu estou colocando aí na tela, que tem um homem com a mão dentro do colete. E segundo esse livro, esse é o sinal específico dentro do rito, né? Não na rua ou numa ocasião aleatória, mas dentro do rito, é um sinal que é associado ao mestre do segundo véu, e é um sinal que faz alusão a um episódio que aparece na Bíblia, no livro de Êxodo, no qual Deus, para demonstrar o seu poder para Moisés, e no contexto geral ali do episódio do Êxodo, ele pede para Moisés colocar a mão sobre o peito, né, e a mão fica impura, contaminada, leprosa, e depois ele pede para ele tirar e colocar de novo e a mão fica curada. Então, caso encerrado, né? Isso aqui é um sinal maçônico, certo? Não tão rápido. Primeiro, como eu disse, essa é uma pose dentro de um dos vários repertórios simbólicos maçônicos que aparece entre infinitas outras. Se a gente virar algumas páginas dentro desse mesmo livro, a gente pode encontrar essa pose aí também, por exemplo, em que a pessoa coloca a mão sobre os olhos, né, como se fosse uma aba de boné para se proteger do sol, ou essa também em que o cara parece que está dando um joinha, ou essa que parece que ele está recusando alguma coisa ali de quem está à esquerda, ou essa da pessoa mexendo na manga. Então a gente teria que se perguntar por que especificamente o sinal do mestre do segundo véu no rito antigo de York seria o apito de cachorro maçônico internacional entre pelo menos os séculos 17 e o século XX. E outra coisa, todas as pessoas que aparecem fazendo essa pose são maçons, né? Essa é uma pergunta importante a gente fazer. Alguns com certeza são, como George Washington e o Simão Bolívar, mas outros, como o jovem Nietzsche, ele era maçom, Karl Marx era maçom, Stalin na União Soviética era maçom, Dom João VI, que em 1818 proibiu, sob pena de morte, a presença da maçonaria e de outras sociedades secretas no Brasil, ele era maçom? E a resposta é não. Nem todas as pessoas que aparecem fazendo essa pose são maçons, e se essa pose era tão popular assim entre os não maçons, a gente poderia se perguntar sobre a eficiência desse apito de cachorro. É como se eu fosse maçom e, tendo em mente a pose do rito maçônico de Duncan, em que aparece esse joinha assim, né? Eu tirasse uma foto fazendo isso, para informar os outros maçons que eu sou maçom. Mas isso provavelmente não seria muito eficiente, né? Porque tem tanta gente tirando foto assim que quem não sabe que eu sou maçom não vai ter a mínima ideia de que eu estou fazendo isso porque eu sou maçom. Esse gesto não seria suficientemente distinto para sinalizar qualquer coisa além do próprio joinha. Assim como a mão dentro do colete era tão popular entre não maçons que ela não era suficientemente distinta para provocar algum clique ali, algum estranhamento, alguma suspeita da pessoa pensar assim, opa, esse cara aí pode ser maçom também, igual eu. Hoje a gente pode olhar para uma pintura dessa do Napoleão com a mão no colete e achar estranho, né, achar diferente, e pensar, opa, isso é diferente, por que será que ele está com a mão aí? Por que ele não está com a mão em outro lugar? Será que isso é um sinal de alguma coisa? Qual que é a mensagem que ele está tentando passar? Né? Mas esse estranhamento que a gente tem hoje é simplesmente para a gente não estar imerso naquele contexto e naquelas convenções daquela situação histórica específica. Ninguém num salão da aristocracia do século XVIII bateria o olho num retrato de alguém com a mão dentro do colete
e acharia estranho. Opa, identifiquei ali uma coisa que está meio fora de lugar, deve ter algum sentido secreto. Não, era perfeitamente habitual, comum, e já já eu vou falar por que isso era tão comum também quando a gente chegar lá na quinta teoria, mas antes vamos passar para a quarta teoria, que já, na verdade, conecta, né, prepara para a gente falar sobre a quinta. E qual que é essa quarta teoria, né? É o seguinte, essa pose com a mão entre o peito e a barriga pode remontar à Grécia Antiga, quando alguns oradores, né, ou seja, pessoas treinadas na arte da comunicação bem estruturada, performada e eficaz, defendiam que as mãos deveriam ficar contidas durante um discurso, né, para não transmitir arrogância ou descontrole, né, para não ficar balançando demais as mãos, emitindo assim emoção em excesso, ânimo excessivo, falta de temperança, né? Ésquines, nesse sentido, no quarto século a.C., escreveu explicitamente sobre isso, falando que a mão para fora do manto na época dos antigos oradores parecia ser arrogante e era evitada por eles, e que Solon também, né, que tinha sido um grande orador ateniense, podia ser visto em representações em estátua na Ágora de Salamina com a mão sob o manto. O próprio Ésquines foi representado também em uma escultura com a mão oculta dentro da roupa, né, a mão direita entre o peito e a barriga. E isso era bem conhecido nos tempos em que surgiu essa moda dos retratos ali de grandes personalidades de estar sempre com a mão dentro do colete ou do casaco. O filósofo inglês John Buller, por exemplo, escreveu no século XVII que a mão contida e mantida dentro da vestimenta comunicava modéstia e frugalidade, né, sobriedade, e era um gesto calmo e discreto, adequado a uma declamação suave e moderada. E também é algo certo, né, e comprovado que a influência dessas estátuas gregas e romanas, ou da arte clássica em geral, foi muito grande na arte dos séculos XVII, XVIII e XIX, especialmente no chamado neoclassicismo, chamado assim não à toa, né, de pintores como o nosso já citado Jacques-Louis David, que fez esse retrato de Napoleão com a mão contida dentro do colete. Esse uso estético do passado, né, inclusive, era uma forma meio que de transferir pelo menos um pouco da pompa, da grandeza, da respeitabilidade associada aos líderes e aos filósofos antigos, gregos e romanos, para as pessoas do tempo presente, né, presente deles, como um estadista do tipo do Napoleão ou de um George Washington e por aí vai. Então é bem possível, sim, eu diria bem provável, que essa convenção antiga esteja aí na base, né, seja uma das raízes, pelo menos, dessa postura que é o tema do vídeo. E eu só não coloquei essa teoria em primeiro lugar porque eu não conheço nenhum documento que fale explicitamente, com todas as letras, que essa relação era feita pelos pintores. O texto do John Buller, que eu acabei de citar do século XVII, chega bem perto disso, né? Mas como ele é um texto que não é acompanhado por imagens, não dá para ter certeza absoluta de que a pose que ele tinha em mente quando ele fala de mão contida e mantida dentro seja exatamente a pose que a gente está imaginando aqui, né? Muito provavelmente era, mas assim, eu não vou dar certeza absoluta. Mas tem um texto que é acompanhado, sim, de imagem, que deixa a coisa perfeitamente cristalina. E é aqui que a gente passa para a quinta, e eu diria a derradeira e certeira teoria sobre o porquê dessa pose. Esse livro que eu estou colocando aí na tela nesse momento é o Rudimentos do Comportamento Gentil ou Elegante Distinto, que é basicamente um manual de etiqueta do início do século XVIII. Nele aparece essa figura de um homem em pé, com a mão dentro do colete, exatamente na pose que a gente estava procurando, e o texto que está ao lado ali descreve a mensagem que era ou deveria ser transmitida por meio dessa pose. O texto começa dizendo que a cabeça da pessoa deveria estar ereta e levemente voltada para o lado, né, e que o rosto deveria exibir uma ousadia ou coragem viril, temperada devidamente com modéstia, os ombros deveriam estar ligeiramente puxados para trás para formar um peito cheio e arredondado, e os braços deveriam cair naturalmente, não totalmente colados junto ao corpo, e a dobra do cotovelo, na distância apropriada, permitiria que a mão direita fosse colocada dentro do colete com facilidade e elegância, de forma que ela não ficaria nem elevada demais, nem baixa demais, porque caso isso acontecesse, né, caso a mão estivesse baixa demais ou elevada demais, isso deixaria a pessoa com uma aparência de desleixo, né, e, consequentemente, uma aparência desagradável. Então aqui a gente não precisa nem especular sobre nada, né? Tá desenhado e tá dito, e é um texto que reforça a ideia de que a mão contida transmitia equilíbrio, né? Sobriedade, modéstia, recato, comedimento e coisas desse tipo, que a gente encontra, como a gente já viu, nessa questão da recuperação da tradição clássica, e também no próprio Thomas Hudson, que é o cara que foi acusado de pintar todo mundo com a mão escondida para não ter que trabalhar
direito, né, fazendo mãos que eram muito complexas, o Thomas Hudson, ele explicitou o porquê dele usar tanto essa postura, né? Segundo ele, essa era a pose mais adequada, abre aspas, às pessoas de qualidade e valor, fecha aspas, que escolhiam ser pintadas de maneira, abre aspas, agradável e sem afetação, fecha aspas. E essa é uma explicação que realmente é universalizável, né, para todos os casos que a gente encontra, porque todos os homens retratados nessa pose queriam passar um ar de decência, né, de dignidade, independentemente de terem ou não dor no estômago, de serem ou não gulosos, de serem ou não retratados por artistas competentes, ou de serem ou não maçons, ou de saberem ou não sobre o significado grego antigo dessa pose associada à oratória, sobre o que fazer basicamente com as mãos enquanto fala. E dentro daquele contexto em que essa convenção de postura e etiqueta estava bem estabelecida, a pose funcionava muito bem. Mais ou menos como hoje funciona muito bem num LinkedIn da vida, você tirar uma foto assim de ladinho com o braço cruzado para comunicar um certo ar profissional, né, sério. Para nós hoje pode parecer meio estranha, meio aleatória, né, ou até meio boba essa pose da mão dentro do colete, mas isso é uma questão puramente de familiaridade, né, de contexto e adequação ao contexto. Como eu disse na conclusão do vídeo curto que eu postei, quando a gente olha de fora, né, a partir de outro tempo histórico, essas coisas parecem estranhas, da mesma forma que muitas outras coisas que saíram de moda, né? Que já foram moda um dia, que eram consideradas normais, às vezes até óbvias, necessárias, eternas, atraíam as pessoas para reproduzir aquele padrão, mas hoje são consideradas muitas vezes ridículas, né? Ou enigmáticas e misteriosas o suficiente para acabar gerando também um monte de teoria sem qualquer embasamento na realidade. E a nossa hora dentro dessa dança da estranheza histórica também vai chegar, pode ficar tranquilo, né? Muitas coisas que hoje a gente considera normal, natural, belo, digno, cativante, também vai ser visto como bizarra pelas pessoas que ainda nem nasceram, e seria também pelas pessoas que já morreram há muito tempo. E para mim, a coisa mais fascinante na pesquisa histórica é justamente isso, né? Você pegar uma coisa de outro tempo histórico que parece estranha, mas não parar nessa estranheza. Não olhar e falar simplesmente assim, nossa, que bizarro, mas sim dar o nosso melhor para entender por que as pessoas daquele contexto não achavam aquilo bizarro, né? Qual que era a lógica interna daquela coisa, qual que era a realidade que tornava normal, aceitável, inteligível, razoável, plausível esse detalhe que para nós hoje é tão estranho, né? Enfim, é um exercício de compreensão que eu acredito que tem muito valor, não só para a gente interagir melhor com o passado, mas também até para treinar essa capacidade para interagir melhor com o presente, né? Mas, assim, não vou ficar viajando demais aqui. O que eu prometi está entregue, né? Que é a análise das teorias sobre a mão dentro do colete do Napoleão e das outras figuras. E é isso. Como sempre, as referências consultadas, as principais delas, vão estar na descrição do vídeo. E nos vemos nos próximos. Falou!